Pessoal, tudo bem? Professor Diego novamente com vocês aqui para mais essa conversa literária aí durante o período da quarentena. Eu acho que eu estou me animando aí, talvez eu continue mesmo depois dessa quarentena aí fazendo esses vídeos, né? Tenho tido muitos retornos positivos aí, elogios que me motivam bastante. Então eu estou gostando também, né? Então espero que a gente possa continuar aí nessas conversas até quando Deus queira, né? Hoje separei aqui, pessoal, um momento para nós conversarmos a respeito de um poema do Manuel Bandeira, um autor de que gosto bastante. Confesso que poesia nunca foi a minha especialidade, né? Sempre fui mais para os gêneros narrativos, mas sobretudo, assim, na parte analítica, né? Mas sobretudo sou assim um entusiasta da poesia, né? Tive um excelente professor, especificamente, né, um dos maiores sabedores aí das técnicas poéticas, né, que foi o professor Bira, aposentado no ano passado. Então, né, assim como a minha turma, né, as várias turmas que passaram pelas mãos do professor Bira, todo mundo desenvolve um gosto especial. Inclusive, ele deu um curso uma vez sobre o Bandeira que me marcou muito. Especialmente o tópico da morte apareceu muito, sempre aparece, né, relacionado ao Bandeira, um sujeito que aos 18 anos já teve uma notícia que para aquele momento era praticamente um decreto de morte. Isso ele relata num ensaio muito importante para compreender a poética bandeiriana, né, que é o ensaio o itinerário de Pasárgada, né? Pasárgada faz parte daquele poema famoso do Manuel Bandeira, que começa, né, com vou-me embora para Pasárgada, né, lá sou amigo do rei, e aí vai, né? Nesse itinerário de Pasárgada ele conta o modo como ele reagiu a essa notícia, né, dessa enfermidade, e o modo como isso se reflete também na obra dele. Então, quando ele trata do assunto morte, e há vários poemas que tratam deste assunto, requer sempre uma atenção do leitor, uma vez que, como eu pretendo mostrar na metade final desse vídeo aqui, o que ele faz para nós é dar uma forma a esta emoção que para todos nós, desde sempre, o ser humano tem uma dificuldade grande para tratar do assunto. Quando nós temos bons poetas, e é o caso aqui de um excelente poeta com uma linguagem muito clara, aborda esse tema com uma clareza absurda, nos cumpre simplesmente aquilo que o Terêncio disse há muito tempo, né? Se é humano, me diz respeito. Né? E esse é talvez o maior problema para nós seres humanos desde sempre, o enfrentamento da morte, o enfrentamento do sofrimento do mundo, o mal, né? O problema do mal na filosofia, por exemplo, é o grande assunto. Sendo assim, a Mário de Andrade Ausente é um poema que eu sempre leio para os meus alunos, todas as turmas pelas quais eu passo, né, os alunos, né, passam por mim, eu sempre dedico um tempo para ler e meditar a respeito desse poema. Muita gente se emociona quando ouve esse poema pela primeira vez, alguns não, né, isso vai da sensibilidade, é da vida. Mas eu gostaria então de fazer essa leitura e depois nós comentamos, ok? Peço licença então. Amário de Andrade ausente. Anunciaram que você morreu. Meus olhos, meus ouvidos testemunham. A alma profunda não. Por isso não sinto agora a sua falta. Sei bem que ela virá pela força persuasiva do tempo. Virá súbito um dia inadvertida para os demais. Por exemplo, assim, à mesa conversarão de uma coisa e outra, uma palavra lançada à toa baterá na franja dos lutos de sangue, e alguém perguntará em que estou pensando. Sorrirei sem dizer que em você, profundamente. Mas agora não sinto a sua falta. É sempre assim quando o ausente partiu sem se despedir. Você não se despediu. Você não morreu. Ausentou-se. Direi, faz tempo que ele não escreve. Irei a São Paulo. Você não virá ao meu hotel. Imaginarei, está na chacrinha de São Roque. Saberei que não. Você ausentou-se. Para outra vida, a vida é uma só. A sua continua na vida que você viveu. Por isso não sinto agora a sua falta. Bom, pessoal, a gente tem que se segurar aqui. Eu já li esse poema trocentas mil vezes, né? Mas quando você lê em voz alta certos poemas, a apreensão modifica-se. E eu sugiro que vocês façam isso, né? Esse exercício sempre de
expressar oralmente em voz alta, mesmo que para as paredes, né? Nesse momento estou fazendo isso por uma câmera, o efeito é sempre outro, a compreensão é sempre outra. Às vezes a compreensão num primeiro momento é mais afetiva, emotiva nesse caso, do que intelectual. E isso faz parte da análise, inclusive. A questão agora é você transformar essa emoção num modo lógico, né? E é o que eu vou tentar fazer aqui com vocês nesta metade final do vídeo agora. Inclusive, eu estou falando agora, né? Mas depois eu vou editar e colocar algumas imagens aqui disso tudo que eu vou comentando em cima das estrofes desse poema. É um poema que faz parte, né, de um autor, de um poeta modernista, então você tem lá os versos livres todos, né? Não há rimas aqui, embora você encontre no Bandeira um ou outro poema rimados, né? A obra dele é muito vasta. O que a gente tem aqui são versos livres, ou seja, um modo de expressão muito livre, em que a grande preocupação dele num primeiro momento ali, e notem bem, lá no itinerário de Pasárgada ele também explica isso, que a conquista do verso livre para ele foi uma dificuldade, foi muito difícil, o que é muito contraintuitivo, né? Normalmente as pessoas acham que os versos livres são mais fáceis de se fazer, mas na prática, de fato, para que se mantenha uma qualidade, um ritmo e o achado poético com a intensidade necessária, tudo isso num verso livre acaba sendo mais dificultoso, porque a forma tradicional, as formas tradicionais, por exemplo, um soneto, não que um soneto seja fácil, mas a forma rígida, de alguma forma, de algum modo, melhor dizendo, oferece uma segurança, né? Digamos assim, algo já estabelecido para que o achado poético se desenvolva dentro daquelas lâminas ali, né? Daquela estrutura pré-existente. Sendo assim, olhemos lá para as estrofes, né, para retirar delas, né, algum elemento teórico também, né? Notem bem, eu me baseio aqui em várias análises que eu já desenvolvi com os meus alunos, né? Por outro lado, também li este livro aqui, especialmente, que se chama, do Davi Arrigucci Jr., Humildade, Paixão e Morte, né? E ele analisa toda a obra do Manuel Bandeira a partir desses 3 tópicos. Um discurso humilde, ao mesmo tempo o elemento de paixão, elemento passional, que muitas vezes se desenvolve num erotismo velado ou não. Por outro lado, o tema da morte, absolutamente importante, e é esse o foco para entender aqui a Mário de Andrade ausente, né? Justamente Mário de Andrade foi um grande amigo dele, e ele escreve esse poema aqui para representar, para tratar justamente daquele momento em que o luto ainda não foi bem resolvido. Ou seja, é um momento difícil para todos nós, quem não passou, infelizmente, vai passar, ou passarão por nós, né? E trata sempre desse momento em que a apreensão da ausência absoluta da pessoa ainda não foi decodificada, não foi compreendida. O luto ainda não foi feito, né? Como dizer isso? Notem bem, isso é difícil de dizer para qualquer pessoa. A gente sente, mas dizer é outra coisa. E nesse poema ele deixa assim com uma clareza absurda e com algumas técnicas específicas, né? Lá na primeira estrofe já, quando ele diz anunciaram que você morreu, esse anunciaram justamente por ter um sujeito indeterminado, como que já coloca pela primeira vez esse eu lírico completamente solto, né, dos demais. Ou seja, o trabalho do luto é sempre solitário, né? Ninguém vai fazer por você. Qualquer pessoa que possa te dizer alguma coisa não vai aliviar plenamente, né? Será só um paliativo. Então, anunciaram que você morreu, é a primeira vez em que aparece isso. Depois nós teremos outros reforços disso aqui. Continuando. Meus olhos, meus ouvidos testemunham, alma profunda não. Por isso não sinto agora a sua falta. Ou seja, essa distinção entre o interno e o externo, né? Meus olhos, meus ouvidos, os sentidos, então, captam, mas a alma profunda ainda não. Ou seja, internamente não sei ainda como é isso, né? E daí aparece pela primeira vez um verso que vai se repetir lá no último verso, né? E a repetição é muito importante. O próprio Manuel Bandeira, num ensaio sobre Augusto Frederico Schmidt, ele faz um comentário muito interessante a respeito das repetições. Ele diz o seguinte: olha, as repetições têm algo de mágico, né? Tudo que você vai dizer, se você diz repetidamente, pode ter certeza, e é um efeito, ele vai dizer, é um efeito relativamente fácil e que deve ser usado com parcimônia, né? E olha como ele é cirúrgico, né? Ele coloca na primeira estrofe e lá
no último verso, por isso não sinto agora sua falta. Esse verso é muito bonito por si só, mas como ele aparece na primeira estrofe e somente na última, ele como que começa a ressoar na primeira estrofe e fica latente para se resolver lá na última estrofe. Por isso não sinto agora sua falta. E isso cala de fato, né, nos nossos corações, né, cala de fato. Continuando aqui. Sei bem que ela virá pela força persuasiva do tempo, né, e daí inadvertida para os demais. Veja, inadvertida para os demais, de novo, né, reforça essa solidão do enfrentamento do luto, uma vez que todo mundo está, digamos assim, entretido, né, com a vida, mas tem alguém lá, né, que está pensando na ausência daquele que se foi. Quem já passou por um luto sabe como é, né? É exatamente assim mesmo. Parece que está todo mundo ali entretido com a vida, né? Aqui a recomendação é que vocês leiam Momento num Café, do próprio Manuel Bandeira, em que ele trata exatamente desta situação, em que você tem um cortejo fúnebre, vários trabalhadores ali no café, e daí todos eles tiram o chapéu, e fazem ali uma reverência, né, para o morto que está passando e voltam a trabalhar, exceto um. Este um aqui é o Bandeira aqui, né, é o lírico, digamos assim, né, que está sentindo uma dor que é inadvertida para os demais. Então leiam também Momento no Café, que vocês vão entender essa parte de modo muito mais belo do que eu estou explicando aqui. E daí dá um exemplo ali, né? Por exemplo, assim, à mesa conversarão de uma coisa e outra, todo mundo bate papo. E daí alguém percebe que há algo estranho, né? E os dois últimos versos. Sorrirei sem dizer que em você, profundamente. Ou seja, externamente, né? De novo, né? Aquilo que aparece lá na primeira estrofe. Sorrirei sem dizer que em você. O sorriso externo, né? Para calar, né? Para pessoas, para os outros se contentarem, mas internamente está destruído, né? E o profundamente aqui, os advérbios terminados em mente, eles têm, de alguma forma, um tom muito sombrio. Se vocês prestarem atenção, dentro da obra bandeiriana, a utilização dos advérbios terminados em mente, normalmente, né, tem uma conotação nebulosa, pesada, tensa e assim por diante. Mas agora não sinto a sua falta, né? Esse verso isolado aqui, ele é como se fosse um contraponto, uma continuação daquela primeira estrofe, né, do último verso, lá por isso não sinto agora a sua falta, e agora aqui, mas agora não sinto a sua falta. Tá? Então a gente tem essa estrutura, né, desses três versos aqui que marcam justamente o início, o meio e no final lá, o por isso não sinto agora a sua falta, marcando bem essa estrutura aqui. É uma diferença básica, pessoal, semântica, a diferença entre ausência e morte. Né? Esse poema está tratando basicamente disso, por isso que é Amário de Andrade ausente, já vou chegar a isso. É sempre assim quando o ausente partiu sem se despedir. Você não se despediu, você não morreu, ausentou-se. Essa é uma diferença semântica, né, pessoal? Veja, é diferente, né? E por isso que esse é o momento do luto. É diferente de você dizer assim, olha, fulano morreu. Você sabe, quando você diz isso, você sabe que a presença com aquela pessoa cessou-se definitivamente e agora você não terá novas memórias com aquela pessoa. Tudo que você vai se lembrar dela é aquilo que você tem até esse momento. De agora em diante não serão produzidas novas memórias. Por outro lado, quando alguém te pergunta assim, viu, onde está fulano? Você diz, ele foi ali ao banheiro e já volta. Ou seja, ele se ausentou daqui. O que ele está dizendo aqui nesse momento, para representar essa sensação, esse momento em que o luto não foi feito, é justamente dizer isso como uma espécie de ausência. A ausência é algo momentâneo. Olha, foi ao banheiro, mas já volta. A gente tem essa sensação, né? Normalmente essas pessoas que não cumpriram o luto dizem coisas do tipo, fulano sempre vem tomar café aqui. Ele sempre vinha tomar café aqui. Né? Os tempos verbais ainda não estão plenamente adequados a esta ausência definitiva, que é a morte. Né? Aquilo que o próprio Bandeira chama de morte absoluta. Num outro poema, bem mais pesado do que esse aqui, mas que eu sugiro que vocês leiam se vocês estiverem bem. Né? Sempre faço essa ressalva. Ele continua, direi faz tempo que ele não escreve, irei a São Paulo, você não virá ao meu hotel, imaginarei, está na chacrinha de São Roque,
Esse é um dado biográfico, né? Se vocês investigarem lá a biografia do Manuel Bandeira, vocês vão descobrir que ele tinha essa chacrinha mesmo. Saberei que não, você ausentou-se. Para outra vida, a vida é uma só. Veja, o Bandeira tem essa visão muito materialista aqui, que se não é ateia, é pelo menos agnóstica, né? Em que toda a vida é esta aqui, é a vida material. E cessou-se esta vida que não há outra. Veja, isso aqui, ele faz uma observação a respeito da obra do Drummond, o Bandeira, que eram amigos, né? Ele diz que se o Drummond não tivesse uma pitada de humor, lá no livro Alguma Poesia, que é o primeiro livro do Drummond, que é de 1930, inclusive, o Bandeira diz assim, se o Drummond não tivesse um pouquinho de humor, a obra dele seria pesadíssima, né? Ninguém aguentaria aquilo lá, porque é uma tensão existencial incrível, mas ele tem um humor, né? Um humor mineiro. O mesmo pode se dizer a respeito do próprio Bandeira. Não que haja humor aqui, mas na obra inteira do Bandeira, que tem um senso de humor incrível em vários momentos, inclusive para tratar da própria enfermidade dele, leiam lá pneumotórax, por exemplo, né? Todo mundo lê isso no ensino médio, que vocês vão concordar, eu imagino. Né? Continuando aqui. A sua continua na vida que você viveu, por isso não sinto agora a sua falta. Então daí se repete, né, pela terceira vez esse verso aqui. Agora, para fechar esse vídeo, pessoal, que já está em 16 minutos, eu vou ler um trechinho de um ensaio, aliás, né, é a última página do Itinerário de Pasárgada, em que ele encerra comentando um ensaio do Otto Maria Carpo, em que ele diz assim: Otto Maria Carpo, escrevendo uma vez a meu respeito, disse com certeira intuição que no livro ideal em que ele estruturaria a ordem da minha poesia, esta partia, abre aspas, da vida inteira que poderia ter sido e que não foi, fecha aspas, para outra vida que viera ficando, abre aspas, cada vez mais cheia de tudo, fecha aspas. De fato, esse é o sentido mais profundo da canção do vento e da minha vida. De fato, cheguei ao apaziguamento das minhas insatisfações e das minhas revoltas pela descoberta de ter dado à angústia de muitos uma palavra fraterna. Agora a morte pode vir, essa morte que espero desde os 18 anos. Tenho a impressão que ela encontrará, como em Consoada, está dito, abre aspas, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. E assim, eu também concluo esse vídeo, pessoal. Pode ter certeza, me arrepiei também com esse finalzinho, como muitos certamente. Leiam, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, leiam Manuel Bandeira. Vale muito a pena. Não para ficar triste, mas muito pelo contrário, para dar forma linguística às nossas tristezas. Todos nós temos abalos emocionais, a questão é você saber dizer isso ou não. Com boa poesia, como é o caso, não é só ele, mas eu estou tratando dele hoje. Você tem forma linguística, você tem linguagem e por isso mesmo o sofrimento diminui um pouquinho, porque você sabe dizer, você sabe compartilhar. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu pelo menos gostei muito de fazer. Um forte abraço para vocês e até logo.